Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 6 na Rádio Observador com a jornalista Vanessa Cruz. Situação de contingência sim, mas de calamidade não. O Primeiro-Ministro admite estender o estado de exceção a mais municípios do país. Sendo que a situação de contingência é considerada menos grave que a de calamidade, pode ser decretada, por exemplo, a nível municipal. Em Montemoro Velho, onde está a visitar as zonas ribeirinhas junto ao Rio Mondego, Luís Montenegro revela que essa é a hipótese que está em cima da mesa, pode ser anunciada a qualquer momento. Acabei há pouco mesmo de falar com o Secretário de Estado da Proteção Civil, que me acompanha. Fazemos uma reavaliação e verificarmos se há mais concelhos para incluir dentro da situação de contingência e, se houver, eu ainda hoje procederei ao despacho. Eu repito, neste momento a nossa opção é fazer incluir os municípios que ainda não estejam e que têm essa necessidade na situação de contingência. É aquilo que é mais adequado. Luís Montenegro, depois das autarquias de Almada e Arruda dos Vinhos terem pedido de forma reiterada para serem incluídas na lista de municípios em situação de calamidade, Luís Montenegro defende que o estado de exceção pode ser alargado, mas para uma situação de contingência que é menos grave. O Primeiro-Ministro defende também que é preciso um plano a nível nacional para lidar com os efeitos do mau tempo, tendo em conta que grande parte dos municípios acabou por ser atingida. Quanto às críticas de alguns autarcas de que o Governo estará a ajudar municípios consoante a cor partidária, Luís Montenegro diz que são críticas que não têm razão de ser. Eu creio que essa acusação, sinceramente, é completamente despropositada. Eu quero aqui dizer que não há por parte do Governo nenhum favorecimento de nenhuma autarquia, seja ela de que escala for, em função da natureza partidária, e também gostaria que nenhum autarca usasse a sua costela mais partidária para dizer o que quer que seja sobre a situação. Luís Montenegro, que tem estado a visitar as zonas afetadas pelo mau tempo no distrito de Coimbra com o Presidente da República. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa diz que há sinais claros de que a recuperação nos municípios mais afetados vai demorar meses. Avisa que o valor dos prejuízos aumenta a cada dia que passa. Tinha estado aqui em 2019, como recordou o Sr. Presidente da Câmara, e já tinha sido muito intenso, muito intenso. E já na altura se tinha falado do problema dos diques, da manutenção dos diques, mas isto ultrapassa tudo. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro em Montemoro Velho é uma das zonas críticas por causa da subida do caudal do Mondego. A barreira crítica que aumenta o risco de colapso dos diques foi atingida a meio da tarde. Está agora acima dos 2.080 metros cúbicos por segundo. Nas cheias de 2001, os diques acabaram mesmo por romper. É por isso que 3.500 pessoas estão sinalizadas desde ontem à noite para sair de casa junto ao Mondego. Entretanto, o dique estará mesmo a ceder na zona de Casais, no distrito de Coimbra, mas na margem direita, que não é, nesta altura, a margem que mais preocupa. Isso mesmo foi explicado há minutos aqui na Rádio Observador pelo Presidente da Junta de Taveiro. A margem esquerda, essa sim, está numa situação mais crítica, mas não há ainda notícia de que os diques desse lado tenham cedido. E é da margem esquerda do Mondego que foram evacuadas várias aldeias, várias povoações, várias casas. Nem toda a gente aceitou sair. Trata-se de uma saída voluntária. As autoridades recomendam à população que saia dado o risco, porque o rio passou o limite dos 2.000 metros cúbicos por segundo, como explicava a Vanessa Cruz. Esta é a fasquia que faz soar o alarme para o eventual colapso de diques. E se o dique vier a ceder, Vanessa, as autoridades
tem tempo para atuar e ajudar a quem ficou em casa a sair? A autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, diz que sim. Se o dique rebentar, ainda temos tempo, ou seja, dá tempo, com os meios que temos perto das casas, dá tempo para tirar as pessoas. E aí, aí a ordem é levar toda a gente. Qual é o tempo entre o rebentamento do dique e a chegada a casas? Nós temos um par de horas. Ana Abrunhosa, entrevistada pela jornalista Carla Jorge de Carvalho no Explicador desta manhã, a alertar para este cenário de possível colapso dos diques no Rio Mondego. A situação mais complicada a esta hora é na zona de Casais, também no distrito de Coimbra. E o Primeiro-Ministro e o Presidente da República têm estado a visitar esta tarde as zonas ribeirinhas do distrito de Coimbra. Falam numa situação limite, mas garantem que está a haver a coordenação devida para gerir os caudais. Vamos escutar Luís Montenegro. Nós vivemos um tempo de grande exigência, de um desafio extremo. Estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do Rio Mondego e, portanto, a palavra é simultaneamente tranquilidade, porque tudo aquilo que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema, que é a evacuação. Tudo aquilo que puder ainda ser salvaguardado vai ser salvaguardado do ponto de vista da gestão do caudal, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da nossa interação com os nossos vizinhos espanhóis. Eu próprio estive aqui no passado dia 29 de janeiro e já na altura nós estávamos a fazer cheias controladas para termos nas nossas barragens maior capacidade de encaixe quando chegassem os dias que chegaram agora. O Primeiro-Ministro garante que ninguém vai ser esquecido ou ficar para trás. Também Marcelo Rebelo de Sousa reconhece uma situação limite, apesar da ligeira trégua no estado do tempo que está prevista para amanhã. E há problemas um pouco por todo o país. Por exemplo, em Almada, no concelho de Almada, deslizamentos de terras que afetaram a Costa da Caparica e Porto Brandão. Sim, em Porto Brandão houve um deslizamento já que obrigou a medidas adicionais. Tanto pessoas como veículos tiveram de ser retirados de barco com a ajuda da Transtejo. Foram transportados para a Trafaria. Também há um centro que está já a receber os deslocados. Tudo ainda uma medida de precaução. Em Lisboa caíram alguns pedregulhos na A5, na zona da subida para Monsanto, que está obviamente a prejudicar ainda mais o trânsito. Sim, o trânsito condicionado, 3 vias a seguir ao viaduto Duarte Pacheco, só se circula pela via da esquerda nesta altura, no sentido Lisboa-Cascais. De resto, o trânsito está muito complicado em Lisboa e no Porto, quer nas saídas, nas entradas, quer no centro das cidades, um pouco à semelhança do que aconteceu ontem. O mau tempo também levou à suspensão da circulação de comboios. Sim, os comboios entre Lisboa e o Porto, Intercidades e Alfa Pendular, estão nesta altura suspensos. Também há perturbações nas linhas da Beira Baixa, Beira Alta, Cascais, Douro, Oeste e nos comboios urbanos de Coimbra. Voltando ao Primeiro-Ministro, Luís Montenegro foi confrontado esta tarde com a notícia da demissão da Ministra da Administração Interna. Foi confrontado pelos jornalistas neste périplo que está a fazer pelo distrito de Coimbra para acompanhar os efeitos do mau tempo e deu uma resposta rápida aos jornalistas, compreende as razões da saída de Maria Lúcia Amaral, sem, no entanto, as detalhar. Com certeza que sim, e por isso quer eu que a Sra. Presidente da República acertámos, o Sr. Presidente da República aceitou a demissão e eu propus essa demissão com base na iniciativa da Sra. Ministra da Administração, ou da Sra. Ministra da Administração Interna cessante. Luís Montenegro diz ainda que oportunamente há de comunicar o sucessor ou sucessora de Maria Lúcia Amaral no Governo. A saída foi comunicada ontem à noite numa nota da Presidência da República. O Primeiro-Ministro assume provisoriamente esta pasta. PS e Chega criticam o timing da saída de Maria Lúcia Amaral. O Presidente do Chega e o líder parlamentar socialista criticam esse momento escolhido pela agora Ministra da Administração Interna para apresentar a demissão. Em declarações nos espaços pedidos da Assembleia da República, André Ventura critica diretamente Luís Montenegro por não ter um plano B face a uma saída a meio de uma crise. Um governante não sai quando as pessoas mais precisam dele ou dela. Um governante sai quando essas condições se concretizam e isto já devia ter acontecido antes. Acontecer no meio de uma catástrofe é um sinal de desorientação e é um sinal de descoordenação que o governo não deveria ter.
Posto isto, o que é importante é que o Sr. Primeiro-Ministro escolha alguém com conhecimento do terreno, com conhecimento das contingências e da operacionalidade, facto que não era o de Maria Lúcia Amaral, objetivamente. André Ventura deixou ainda no ar a possibilidade de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito à resposta do Governo aos danos provocados pelo mau tempo. Falta-nos ouvir Eurico Brilhante Dias, líder da bancada do PS, recorda a situação de Marta Temido e António Lacerda Salles no governo de António Costa, na altura da pandemia, para agora fazer uma crítica à ministra que saiu do governo de Montenegro. No meio de uma forte tempestade e na situação de emergência que vivemos, um responsável político deve ficar até ao fim e deve executar as tarefas que lhe foram confiadas. Não é uma avaliação do desempenho. Nós temos a nossa própria avaliação do desempenho da Sra. Ministra e das condições que tinha para exercer o cargo. Sair na circunstância que vivemos, ontem à noite, acho que é a primeira vez que vejo um membro do Governo sair no meio de uma situação tão difícil. Os partidos estão reunidos a esta hora para fechar a data do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, que era para ter sido esta tarde, mas foi adiado, sendo que, a propósito do facto de Luís Montenegro assumir a pasta da Administração Interna, Marcelo Rebelo de Sousa, nos últimos minutos, disse que isso é um sinal político. O Observador partilha alguns detalhes sobre a saída de Maria Lúcia Amaral do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro acertaram nomear um novo ministro, mas só depois desta fase de crise que estamos a atravessar, e estará afastada a possibilidade de uma remodelação mais alargada para já. Sim, Luís Montenegro apresentou uma proposta para uma alteração muito específica, esta da saída de Maria Lúcia Amaral. Nunca propôs qualquer outra mudança de lugares no Executivo. Marcelo Rebelo de Sousa concordou de imediato com a saída da ministra da Administração Interna por defender que não se pode violentar quem considera não ter condições para continuar a desempenhar o cargo. Marcelo Rebelo de Sousa foi adepto desta decisão, é informação apurada pelo Observador junto de fonte próxima de Belém. Este é um artigo assinado pelos jornalistas Rui Pedro Antunes e Miguel Santos Carrapatoso, que está em destaque a esta hora em observador.pt. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira. Entretanto, desenvolvimentos sobre a situação no Rio Mondego. A margem direita nos Casais, distrito de Coimbra, rebentou hoje à tarde junto ao viaduto da autoestrada A1. É o que indica a agência Lusa, o presidente da Associação de Agricultores do Vale do Mondego, que detém uma propriedade agrícola perto de Casais. Estava, de resto, a vistoriar as margens quando parte do canal principal do Mondego acabou mesmo por rebentar. Faltavam 15 minutos para as 6 da tarde. Entretanto, também a própria Proteção Civil confirma à agência Lusa esta ruptura no dique em Casais, na margem direita do Mondego, junto à ponte da A1 ao quilómetro 191. É na margem direita. A margem esquerda é aquela que tem vindo a preocupar mais as autoridades, mas para já rebentou mesmo o dique no Mondego do lado direito. Está a entrar muita água no rio, entretanto há imagens já dessa zona. Há uma água a correr para o Mondego na sequência do rebentamento dessa estrutura, do dique, água que está obviamente a engrossar o caudal do Mondego, mas não a um ritmo hiper elevado. Portanto, é água a correr para o rio nesta altura. Sendo que ainda circulam veículos na A1, pelo que podemos também ver através das televisões. Praticamente por baixo do viaduto da Autoestrada do Norte, naquela zona, na zona dos Casais, isto é Casais Ribeira de Frades, Coimbra. Casais Ribeira de Frades fica na margem esquerda, ou seja, na margem sul do Mondego, em Coimbra.
Entretanto, noutras notícias, o Ministério Público e a Polícia Judiciária Militar estão a fazer buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha, um inquérito sobre a alegada prática de crimes económicos. O Supremo Tribunal de Justiça, noutra notícia, negou hoje o recurso do ex-primeiro-ministro José Sócrates na Operação Marquês, recurso que contestava a alteração da qualificação dos crimes de que estava acusado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Ainda uma informação sobre o mau tempo na zona centro do país. O município da Marinha Grande anuncia que suspendeu a recepção de donativos, incluindo bens essenciais e materiais de construção. O motivo é a falta de capacidade de armazenamento nesta altura. Hoje celebra-se o Dia Europeu do 112 e trago-vos uma história que se tem tornado viral nas redes sociais, talvez até já te tenhas cruzado com ela, Ricardo. É a história do Rodrigo, um menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o 112. O Rodrigo estava no carro com a mãe e os dois irmãos mais novos. Ao ouvir a mãe sentir uma dor no coração e desmaiar, manteve sempre a calma, ligou para o 112 e foi direto ao assunto. Olá, eu me chamo Rodrigo, daqui a minha mãe, tenho um problema que está vindo aqui no coração. Rodrigo. Certo, Rodrigo, que idade tens, Rodrigo? 9. Enquanto o técnico de emergência pré-hospitalar do INEM pedia informações a esta criança de apenas 9 anos, Rodrigo respondia a tudo, até cumpriu com as regras do Código da Estrada, tudo isto enquanto estava ao mesmo tempo a acalmar os irmãos. Olha, consegues ligar os 4 piscas, um botãozinho que tem aí no meio, por cima do rádio? Já ligaste? Espetacular, Rodrigo, és uma máquina, está bem? Espetacular, é mesmo isso. Amanhã podes ir à escola que foste um herói. Estás mesmo a ser um herói para nós, está bem? E para a mamã. Vamos, com calma. Está calma, ok, Dani? Rodrigo a dizer aos irmãos para se acalmarem. É mesmo impressionante a maneira calma e ponderada com que este menino lidou com toda a situação. E esta história, e os irmãos, dois irmãos de 6 anos, ele tem 9, estavam no carro, estavam a dormir nesta altura. O INEM chegou, entretanto, e esta história felizmente acabou em bem, não foi, Vanessa? Acabou bem. O Tinoni, como diz o Rodrigo, foi rápido a chegar. Ouviste Pinoni? Pinoni? Ouvi. Já chegou. Calma, Rodrigo, calma, já chegaram. Rodrigo, pronto, calma. Rodrigo, não quero que te ponhas em perigo. Rodrigo, não quero que vás para a estrada. Eu estou aqui com um carro amarelo. Já chegou um carro amarelo? Sim, estou aqui. E chegou a ambulância do INEM, como disse o técnico de emergência médica durante a chamada. O Rodrigo foi mesmo um herói. As autoridades, entretanto, fizeram-lhe uma surpresa. Foram visitá-lo e à turma de Rodrigo na escola para contar aos colegas como é que esta criança, este filho, acabou por salvar a vida da mãe. É uma história com um final feliz e estamos muito a precisar de histórias felizes, com centelhas de esperança nestes dias de catástrofe que se abateram sobre Portugal. E a história do Rodrigo é impressionante. Rodrigo, foste mesmo um herói.